estudantes, nós vamos falar sobre endereçamento IP, né? Então, já falando do protocolo TCP/IP. A gente vai estar verificando aí o entendimento sobre endereço IP. IP e máscara. Então, não podem existir duas máquinas de computadores com o mesmo endereço IP na mesma rede. Então, por exemplo, aí a gente tem o endereço 10.10.222. Esse endereço não pode estar no mesmo em outro computador, né, em outro celular ou tablet, na mesma local, né, no mesmo local, ou seja, na mesma LAN, né? O professor já acho que deve ter explicado o que é uma LAN, né, uma rede local, então não pode ter. Então, o endereço IP, ele é separado por 4 octetos, né, XYZW, como esse aqui, 4 octetos. Esses octetos, né, tem 4 bytes, ou seja, 32 bits. Por quê? Cada byte corresponde a 8 bits. Então, 8 bits vezes 4 dá 32 bits. Aqui nós temos 32 bits. Então, lembrem bem desses valores aí. Então, cada campo aí, né, vai ter 8 bits. 8 bits no X, 8 bits no Y, 8 bits no Z e 8 bits no W. Então, o valor máximo para cada um desses números em decimais, né, vai ser 255. Então, ele vai variar de 0 a 255. Ok? Então, 255 decimais em bits seria 8 bits de 1, 1. O bit é 0 ou 1. Mas para ser 255 é 1, 1. Então, o que são redes de computadores? O que seriam redes, né, na verdade? Vamos falar que redes seriam ruas. Vamos olhar a nossa cidade. Então, cada rua seria uma rede, tá bom? Então, cada rua tem um nome, ó, tá vendo? Rua Brasil, Avenida Brasil, linha vermelha. Então, cada rua seria uma rede. Quer dizer isso, eles não podem ter o mesmo nome, ou seja, aqui não pode ter o mesmo endereço. Né? Só para a gente conseguir aí memorizar isso. Hosts, né, computadores ou celulares. O que seriam hosts? Seriam as nossas casas da rua, ou seja, as nossas casas não têm um número e cada casa na mesma rua não pode ter o mesmo número, certo? É a mesma coisa do endereço IP. Então, a rua é nossa rede e cada host ou cada máquina não pode ter o mesmo endereço IP, não pode repetir. Mas eu posso, por exemplo, na outra rede aqui, ó, na Avenida Brasil, tem um endereço IP, aqui não pode ter o mesmo endereço nessa rua, mas nessa rua eu posso ter o mesmo endereço IP da Avenida Brasil. Entenderam? Não vai dar conflito. Agora, se eu tiver o mesmo endereço, o mesmo número aqui na Avenida Brasil, não pode, não vai funcionar também. O que é loopback? Loopback seria um autoteste. Então, esses loopbacks, geralmente, né, eles têm o endereço 127.0.0.0, são utilizados como alias, ou seja, um apelido referente à sua própria máquina. Então, sua máquina aí, ele tem o endereço 127.0.0.1. Então, é a máquina local. Todas têm esse endereço IP, tá bom? Então, onde que eu posso ver esse endereço? Tá? Você pode olhar, no caso a gente está no Windows superior, né? Ele fica em System32, Drivers, etc. Vai ter lá o localhost, um arquivinho. Se você não localizar, pode mandar, se você não achar aí por esse endereço, manda localizar localhost aí no seu Windows. Você vai ver esse endereço aí. O endereço de rede, né? O endereço com todos os bits destinados à identificação da máquina. Então, um endereço com zeros em todos os bits de identificação da máquina vai representar o endereço da rede. Ok? Aqui, ó. No final desse octeto aqui, no último, se ele tiver 0, é o endereço da rede, ele não é o endereço IP válido. Ok? Os válidos é a partir de 1. A princípio, sim. Então, 0 é o endereço da rede, é a identificação da rua, a gente pode ver. Ok? Broadcast. O broadcast é o último endereço aí de identificação, tá? Representa o endereço de broadcast. Então, é o último, é o final. Lembra que eu falei que o último é 255, o maior que a gente pode ter nesse endereço IP? Então, ele é o broadcast, ok? E aí, em TCP/IP nós temos classes. O que seriam isso?
Nós temos várias classes de endereço, ou seja, isso interfere na quantidade de redes e quantidade de hosts, ou seja, quantos computadores eu posso ter em uma rede. Então, isso você identifica através da classe. Nós temos a classe C, tá? A classe C vai variar o último octeto aqui, ó, no caso do último, ele vai variar de 192 a 223, ou seja, esse endereço aqui, ó, da rede, ele vai de 192 a 223, ok? Então, eu tenho na classe C esse início e esse fim. Então, 192.0001, 93.001, então 223.001. Então, a classe C vai variar de 192 a 223. A máscara padrão é 24 bits, ou seja, eu vou ter esses três primeiras posições, 255, 255, 250, tá? Então, em binário, como que fica? Como a máscara é 255, tudo, os 8 bits vão ser 1, ó, tá vendo? E aqui é 0, o último bit é tudo 0, os 8 bits. Então, qual que é a função da máscara? É identificar quantas redes eu tenho e quantos hosts eu tenho, tá? Então, eu tenho aqui a quantidade de redes e, ao final, a quantidade de hosts, tá? Então, em quantidade de redes, eu tenho 2 milhões de redes, mais ou menos, e hosts eu tenho 254. Então, na classe C, eu tenho mais redes e menos IPs para computadores, impressoras e outros, tá bom? Classe B. A classe B ele vai variar de 128 a 191 e a máscara dele vai ser, ó, 255, 255, 00. Então, eu vou ser só esses dois primeiros aí ocupados. Então, eu vou ter rede, e o resto é hosts, ou seja, eu vou ter uma quantidade boa de rede, uma quantidade ótima aí de hosts, tá bom? Então, eu vou ter bastante redes e bastantes endereços válidos aí para a máquina. Classe A classe A já é diferente. De 1 a 126, eu vou ter uma opção de rede e vários hosts, ou seja, eu vou ter poucas redes e muitos hosts, ou seja, muitos endereços de IP para computadores, impressoras. Então, eu tenho menos ruas e mais casas, para a gente fixar melhor aí, tá? Então, aqui tem um quadro de resumo das classe A, B, C, D e E, a gente tem ainda, tá? A classe E ainda não está sendo usada, tá? E a classe D é utilizada para tráficos aí somente, não é utilizado em LANs e WANs ainda. Então, aqui eu tenho uma classe A de 1 a 126, ok? Com a máscara 255000 e a B de 128 a 191, com a máscara 255, 25500 e a classe C vai de 192 a 223, com a classe 255, 255, 250 e a classe D aí não tem. Só para a gente fixar, ó, a classe A eu tenho só o 255 na primeira, a classe B eu tenho esses dois e a classe C eu tenho os três. Então, 1, 2, 3. 3 posições, 2 posições e 1 posição. Cada PC, então, na internet, cada computador na internet tem um endereço único. Então, o seu computador que está na internet aí é um endereço único no mundo, tá bom? Não é igual. Endereços IPs reservados da LAN. Então, ó, os endereços reservados que eu tenho vai ser de 10, da classe A, por exemplo, 10.000 até 10.25555. Então, eu tenho infinitas posições de faixas de endereço IP, assim como na classe B e classe C. Eu vou dar uma aula de como fazer esses cálculos para você entender melhor a variação desses números, tá? Então, o que eu vou... Por exemplo, eu tenho uma casa com 3 computadores. Qual classe que eu vou utilizar? Classe A, B ou C, né? Vou prestar um serviço para a empresa tem 15 computadores, né? Eu tenho os celulares que são utilizados, então que classe que eu vou utilizar para aquela empresa? Então, no próximo vídeo eu vou postar como realizar alguns cálculos aí, tá bom?